Café? Essa semana a gente teve um evento organizado pela Atlética da faculdade e era um evento envolvendo bastante bebida, festa e DJs e todas essas coisas. Eu acabei não indo, mas o que rolou foi que vazaram alguns vídeos dessa festa e nesses vídeos tinha uma pessoa, uma menina, que tava basicamente se esfregando com um cara no chão. E os dois estavam praticamente fazendo sexo lá dentro, dá pra ver a bunda da menina, inclusive. E esses vídeos, eles vazaram, e eles vazaram tanto que, assim, eu não vi esses vídeos por conta da faculdade. Eu vi esses vídeos porque eles chegaram no meu trabalho. E as pessoas do meu trabalho não são pessoas que fazem faculdade. Essas pessoas já são formadas. Então, estourou a bolha. E isso é algo extremamente preocupante. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre como a sua imagem te leva para os lugares dos quais você molda ela. O meu nome é Israel Moreira. Esse é o primeiro vídeo nesse novo canal. E, bom, se você caiu aqui de paraquedas, esse canal ele vai ser para falar as minhas próprias reflexões da vida e vai funcionar meio que como um diário, então eu vou falar muito sobre coisas aleatórias aqui. E eu espero que dê certo. Essa menina deve estar passando por uma das piores fases da vida dela agora e isso é algo terrível. Eu tenho certeza que ela se arrependeu do que ela fez porque muita gente está comentando sobre isso, muitas pessoas do ciclo social dela e muitas pessoas fora do ciclo social dela. Isso é extremamente preocupante. Eu não conheço essa pessoa, mas esse vídeo chegou até mim. O que eu tenho a dizer não é uma visão conservadora sobre todo o caso, é a realidade. Basicamente, quando você se posiciona de uma maneira, as pessoas começam a te enxergar de tal maneira. E foi o que aconteceu. Seja por conta do álcool, seja por conta de substâncias que não dá pra falar aqui, você se posicionou. E quando você se posiciona, as pessoas te enxergam. Então, o que aconteceu hoje é que uma pessoa está sendo tacada na fogueira por conta de ações das quais ela provavelmente não estava nem sã. Eu não conheço essa menina, eu espero que ela esteja bem, mas provavelmente ela não tá. E isso é um caso muito extremo, mas é um caso que mostra muito de um jeito claro como a sua imagem pode te destruir ou te elevar. Cara, pelo que eu fiquei sabendo dessa pessoa, ela é uma pessoa que ela já frequenta certos tipos de ciclos sociais nos quais certas coisas são normalizadas ou romantizadas. Então, quando eu digo que quando algo que você faz fura a bolha, é perigoso. Porque são outras pessoas que não compartilham do mesmo tipo de sentimento que você ou dos mesmos pensamentos que você. E a verdade é que a vida não se pauta somente no seu grupo social. Muitas vezes você vai ter que lidar com outras pessoas de diferentes grupos sociais, principalmente em áreas das quais você precisa para sobreviver, bem como uma faculdade ou, no meu caso, no meu trabalho. E esse é o problema. Se a pessoa não concordar com o seu pensamento e ela for de uma posição superior à sua, ela pode te ferrar. E essa é a realidade. No mundo ideal ou no mundo do LinkedIn, isso não acontece. Mas a gente sabe que não é bem assim. A verdade é que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira com a qual a gente se posiciona, mesmo tendo certos princípios, porque as pessoas, se discordarem dos seus princípios, podem acabar te levando para um lugar do qual você não quer estar, ou te colocando numa posição na qual você não gostaria. Eu vou colocar a minha experiência própria aqui. Cara, eu fui uma pessoa que hoje eu não concordo com a maioria dos pensamentos que eu tinha alguns anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa extremamente militante. Eu ainda tenho um pouco esse lado, mas muitas das coisas ou pautas pelas quais eu lutava antes, hoje eu não concordo tanto. Eu não vou dizer que eu abomino, eu com certeza não abomino, mas não são coisas das quais eu coloco como prioridade. Hoje eu sou muito mais do cada um por si. Eu respeito as lutas de cada um, mas não são lutas que eu vou colocar na frente da minha saúde mental. E justamente por eu ter mudado esse tipo de posicionamento, as pessoas passaram a me enxergar de uma maneira diferente. Veja, quando eu tinha os meus 18 até os meus 22, 23 anos, eu era uma pessoa que, clássica, militante de esquerda, que pinta o cabelo e quer fazer revolução com as próprias mãos, mas que ainda não entendeu como o mundo funciona. Lembrando que esse vídeo não é para ser um vídeo político, isso sou eu falando a minha experiência, você pode concordar ou discordar de mim. O fato é que, a partir do momento em que eu comecei a perceber como o mundo ao meu redor funciona, eu passei a me posicionar de maneiras diferentes perante a isso.
Entenda que eu não mudei o meu posicionamento para me adequar ao mercado de trabalho. Não, eu simplesmente me adaptei a ele. Eu tenho muitas ideias que vão contra ideias de pessoas das quais estão acima de mim, seja no trabalho, seja na faculdade. A questão é que ser adulto é você saber ceder em certos momentos nos quais são extremamente necessários. Ser adulto é você se colocar numa posição na qual tá tudo bem você saber que você tá certo e ainda assim não precisar colocar o seu ponto em pauta, porque não é sobre você ganhar ou não uma discussão, é sobre você manter a paz, é sobre você manter o equilíbrio entre você e o resto do mundo. Então, sim, eu sou uma pessoa que tem o tipo de pensamento do é cada um por si, mas isso não significa que eu tenho pautas das quais eu quero que todo mundo se foda. Não, eu me importo com muitas causas, eu volta e meia estou interagindo com muitas causas, mas hoje eu tomo muito mais cuidado com o que eu falo, muito mais cuidado com o que eu deixo transparecer, seja no meu físico, ou seja no meu mental, seja na roupa que eu uso para ir para o meu trabalho, seja no posicionamento que eu tenho dentro da faculdade. E falando em faculdade, vamos colocar o meu próprio exemplo para vocês entenderem o que eu quero falar. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um posicionamento completamente diferente do que eu tinha no meu trabalho anterior. No meu trabalho anterior, eu era uma pessoa muito extrovertida, para não dizer outras coisas. Eu era o cara brincalhão, eu era o cara que comentava sobre tudo e todos, e todo mundo gostava da minha presença porque eu era o cara comunicativo. Quando eu entrei na faculdade, eu passei a ter uma postura diferente, porque eu tenho 26 anos. Então eu sou uma pessoa que é mais velha do que o resto da minha turma. E por ser essa pessoa mais velha, eu quis passar um pouco essa imagem de pessoa autoritária. Então eu não falo muito dentro da sala. E quando eu falo, eu tento dialogar, eu tento fazer debates. E muitos professores gostam de mim por conta disso, e muitos não gostam. O fato é que isso fez com que as pessoas me posicionassem de uma maneira diferente. E lembra aquilo que eu falei sobre a maneira com a qual você se posiciona faz você ir para certos lugares ou não? Esse é o ponto. Eu deixei de receber alguns convites para algumas festas, das quais amigos meus vão, mas em compensação eu passei a receber convites para outros lugares dos quais são adequados à postura que eu tenho. E essa é a questão. A maneira com a qual eu me posicionei fez com que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então, se eu estou feliz com isso, não vou dizer que sim, eu vou dizer que não. Eu vou falar que eu tô onde eu esperava estar. E essa é a questão. Então, a partir do momento em que eu me posiciono dessa maneira na faculdade, eu faço um networking com pessoas que se posicionam da mesma maneira. E no meu trabalho é do mesmo jeito. Nesse meu novo emprego, eu não sou a pessoa extrovertida. Muito pelo contrário. As pessoas acham que eu não falo no trabalho. E já me taxaram como introvertido. E isso talvez faça com que eu deixe de ir em certos eventos de happy hours e essas coisas. Mas essa é uma consequência que eu escolhi lidar. Isso é algo que eu já percebi que vai acontecer, mas é uma consequência dos meus próprios atos. E eu estou lidando com isso, sabendo que eu estou me posicionando dessa maneira propositalmente. Não é o ideal, para ser sincero, até porque o que todo mundo quer é ser bem visto no mercado de trabalho, não é mesmo? Então, por que eu tô sendo tímido no mercado de trabalho? Talvez porque eu tenha percebido que as pessoas são muito agressivas quando elas percebem um posicionamento diferente do delas. E eu só não quero isso. Eu acho que eu cheguei num ponto da vida em que, se alguém discorda do que eu falo, eu tenho uma resposta automática. É o famoso boto fé. Eu não vou discordar de você, mas eu também não vou concordar com você. Se necessário, para acabar a discussão, sim, eu vou concordar com você. Dentro do Uber, eu tenho regras claras com os meus amigos, que é, olha, se sou eu quem pediu o Uber, ou se eu estou no mesmo Uber que você, eu não quero que você fale sobre política, eu não quero que você fale sobre religião, e eu não quero que você fale sobre orientação sexual, porque esses temas normalmente dão briga. E pra mim isso é uma coisa muito óbvia, mas pelo que eu percebi das outras pessoas, não, tá tudo bem falar sobre isso. E, Israel, você tem medo de brigar com as pessoas? Eu não acho que seja medo, é o desgaste. Pra que brigar? Pra que isso? É algo que pode ser evitado. Eu não vou conseguir mudar a cabeça do fulano de tal só porque ele pensa diferente de mim e porque eu vou aumentar o meu tom de voz. Não, ele vai mudar se ele quiser. Se ele quiser deixar de ser uma pessoa ignorante no bom sentido da palavra, no sentido realista da palavra, para descobrir que existem outras opiniões e outras coisas além do que ele pensa. Eu mesmo sou assim, já fui por muito tempo extremamente ignorante até que eu abri os olhos e percebi que o mundo não é só a minha bolha.
Por isso até volto pro tema principal desse vídeo, que foi: eu passei a ter uma imagem diferente a partir do momento em que eu saí da minha bolha, ou seja, deixei de ser ignorante, logo mudei a minha postura, logo portas se abriram. Eu aprendi a jogar conforme o jogo. Essa é a questão. Então, eu acho que é isso. Acho que eu já falei demais. Eu não sei bem qual era o propósito desse vídeo, além de falar sobre imagem. Eu acho que eu fui pra outros cantos. Espero que você tenha gostado. Talvez tenham outros vídeos assim. Foi um vídeo mais reflexivo, mas a ideia desse canal inteiro é ser bastante reflexivo. Então eu espero que você goste e comenta. É isso.